Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não vamos falar de Deus de hoje, vamos falar sobre algo perigoso. Líderes imaturos. Fique comigo. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bem breve, tá? E na verdade é algo que gerou uma reflexão devido a uma situação que aconteceu comigo e eu resolvi compartilhar algo com vocês com um alerta mesmo, tá? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que veio me pedir um conselho acerca de um líder, acerca de um pastor da igreja onde ele estava congregando, né? Na verdade, não que ele esteja congregando, ele é uma pessoa que ainda não está firmada na fé, né? Ele tem várias dúvidas, é uma pessoa que ainda está dando os seus primeiros passos, mas a forma com que ele veio me trazer algumas informações, isso me chamou bastante atenção, tá? E o que seria isso? Ele veio me falar que um pastor na igreja onde ele estava congregando ostentava algumas coisas, tá? Veio falar sobre valores que ele estaria pegando de dízimos e assim, aquela velha história, tá? Mas não atentando ao fato, mas atentando mais para o teor da conversa, eu ressalto a importância de algo para que a gente possa realmente entender um pouco mais acerca da caminhada na congregação, tá? Então, algo que é muito importante nas igrejas, que algo que deveria realmente ter um nível de zelo muito maior, é o discipulado, tá? Por que eu digo isso? Quando não é trazido à luz, pode realmente causar alguma questão de deturpação, tá? Então a situação que ele veio me trazer gerou nele uma desconfiança, tá? Aí eu peguei e falei com ele, né? Tá, tudo bem, você veio falar comigo sobre isso para quê? Eu te fale acerca desse homem ou sobre o dízimo, né? Eu queria entender mais ou menos o que realmente era esse assunto. Então ele me explicou a situação, tá? Então eu fiquei, né, meio pensativo e falei, cara, se você tá entregando com amor, com alegria, né, que é o que a palavra diz, entregar com alegria, tudo bem, cara, não interessa o que ele vai fazer lá depois pra frente, tá? Só que a gente não pode realmente, né, não tem como você falar algo sem ter certeza. Mas enfim, eu quis deixar claro pra ele que o que o pastor estava fazendo com aquela quantia, enfim, com dízimos e ofertas da igreja, é uma coisa. O coração dessa pessoa que está aconselhando comigo é outro. Então, se você está tranquilo com Deus, tá, referente àquilo que você está fazendo, ok. Outra situação, a não ser que você descubra algo grave sobre este líder, tá? E isso é algo que eu falei, que você só vai descobrir através de um discipulado, porque muitas vezes você vai ter que tirar dúvidas, sabe? Então você ter um contato mais próximo com o pastor e falar, ó, tô achando que tá acontecendo isso e aquilo, e o pastor, né, tem que ter transparência e falar o que tá acontecendo. Mas também não é seu ponto. Então, o que eu falei, a não ser que haja uma descoberta muito grave sobre a liderança, beleza, já é outra questão, né? Você pode, aí, se você não se sentir à vontade, e a igreja, a congregação onde você está, não tiver nenhuma atitude para corrigir essa conduta, é uma coisa. E eu falei para ele, cara, se está acontecendo isso lá e você tiver certeza de que é realmente algo ruim, procura outro lugar. Procura um lugar onde você se sinta bem, né? Você não é obrigado, não é uma prisão. Então, assim, logicamente que não é legal você, assim, simplesmente por desconfiar de algo, sair da igreja. Então tenha certeza do fato, procure resolver, né, de alguma forma, contate, se de repente você não tem acesso ao pastor, contate os líderes maduros da igreja, porque eles podem te orientar também, tá? Mas dentro disso, o que eu quero dizer? Na verdade me chamou a atenção pelo fato dessa falta de zelo, tá? Então a gente tem que ter mais zelo com aquelas pessoas, né, que estão congregando na igreja. Por quê? Porque muitas vezes está matando a fé das pessoas em algumas situações. E essa, para falar bem a verdade, nós sabemos que não é uma situação incomum, né? Pode acontecer isso. Isso acontece, nós não devemos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que acontece, que existem
lobos no meio das ovelhas, tá? Só que o que a gente tem que entender é que a igreja é do Senhor, então nós temos que ter zelo. Então não é porque você não é o pastor ou um líder que você tem que se calar diante de fatos. Logicamente não gerando contenda dentro da igreja, sempre procure por líderes maduros. Mas o que eu quero dizer é que eu achei até mais importante é nós estarmos próximos das pessoas que congregam. Logicamente que numa congregação onde existam lá 100, 200 membros, não tem como o pastor ter esse contato com cada um. Fica difícil você ter vida na vida com tantas pessoas assim. Por isso o pastor ele vai lá, ele vai designar alguns líderes maduros, né, para realmente ser esses braços que ele não pode alcançar, né, para alcançar esses lugares que ele não pode alcançar. Então, algumas pessoas maduras e capacitadas irão ser o braço do pastor. Mas assim, algo que é muito importante, tá? E por que eu tô falando disso? O pastor estar atento a tudo que acontece na sua congregação, tá? Porque a palavra de Deus nos é clara com quem ensina. A responsabilidade de quem ensina é muito maior de quem não ensina. E isso vai ser levado em conta no grande dia, tá? No texto, a gente pode ter uma luz para ficar um pouco mais interessante, para ficar mais claro, na verdade, para a gente entender, em Tiago 3:1. Vamos até lá. Em Tiago 3:1 fala o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então assim, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, tá? Então assim, a gente tem que fazer o seguinte, entender que aqueles que estão em posição de ensino realmente serão tratados com maior rigor, né? Serão julgados com maior rigor. Então se você é um pastor ou um líder de sua congregação, né, e realmente não expõe transparência nas coisas que acontecem dentro da sua igreja, isso pode acarretar em grandes problemas para você e para quem está sendo seu liderado. Por quê? Porque, como eu falei no início, essa situação, tá, seja verdade ou não, poderia estar realmente, pode afetar a fé de uma pessoa que ainda não esteja amadurecida dentro da congregação, né? Os novos convertidos, enfim, pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que estão indo ali, são situações que isso realmente pode trazer problemas. Então, para as pessoas e para o próprio líder e pastor, porque ele vai ser julgado com maior rigor. O Senhor vai falar que e aí, aqueles caras lá, lembra deles? Lembra como você deixou algo meio incompleto, meio nebuloso na vida deles? Eles acabaram se desviando, acabaram se afastando dos meus caminhos porque você não os orientou corretamente. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, tá? Porque hoje uma das coisas que mais geram apostasia, que é quando as pessoas se afastam de vez da fé, é líderes imaturos. Então líderes imaturos geram igrejas doentes geram apostasia. Então a gente tem que ter muito cuidado e zelo, porque a noiva do Senhor deve ser realmente cuidada com muito zelo e excelência. O Senhor nos confiou essa parte da caminhada, essa parte esse progresso, né, do propósito e plano do Senhor foi confiado à igreja. O Senhor, né, decidiu e optou por trabalhar junto com os homens, né? Então hoje é pela igreja, tá? Então tudo que nós formos falar acerca de Cristo Jesus hoje é pela igreja. Logicamente que inspirados pelo Espírito Santo, né? Divinamente inspirados. Mas era mais um desabafo, não seria um desabafo, mas era mais um alerta aí, tá? Para que você realmente compreenda essa questão, né? De que nós devemos estar atentos a este fato, para que realmente não geremos mais pessoas doentes, tá? Líderes que estão machucados precisam de libertação, precisam de cura, precisam ser tratados. Então, pessoas feridas ferem pessoas que não tem nada a ver com a história. Então, nós precisamos de líderes maduros, curados e sarados para que a igreja do Senhor possa crescer em glória até o grande dia. Ok? Espero que tenha sido edificado. Não se esqueça, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que possamos cada vez mais crescer no conhecimento do Senhor. Até mais, fique com Deus.
Abraço.